O Brasil está à beira de um escândalo sem precedentes. A esquerda, acuada pela queda de popularidade de Lula, pode estar arquitetando um plano ardiloso para prender Jair Bolsonaro e desviar a atenção do desastre que se tornou esse governo. Informações de bastidores indicam reuniões secretas, articulações sombrias e um jogo sujo que pode mudar os rumos do país. A pergunta que ninguém tem coragem de fazer: até onde eles estão dispostos a ir para salvar Lula? Fique até o final, porque o que vamos revelar aqui pode mudar tudo. Se inscreva no canal. Vamos ouvir as notícias. O Partido dos Trabalhadores, PT, e a esquerda brasileira parecem estar em um verdadeiro estado de desespero diante da queda vertiginosa da popularidade de Luiz Inácio Lula da Silva. As pesquisas indicam que o encanto da população com as promessas vazias do atual governo está ruindo, e as manobras tradicionais para reverter esse quadro já não surtem mais efeito. Nos corredores do poder, uma estratégia sombria começa a ganhar força. A tentativa de prender Jair Messias Bolsonaro para salvar a reputação cada vez mais desgastada de Lula. Fontes de bastidores revelam que articulações intensas estão em andamento. Reuniões a portas fechadas, telefonemas suspeitos e movimentações judiciais indicam que há uma operação sendo arquitetada para transformar Bolsonaro em um criminoso perante a opinião pública. A ideia é clara: desviar o foco das falhas grotescas da atual administração e criar uma distração midiática de proporções épicas. Se bem sucedida, essa trama garantiria um fôlego extra para Lula, que já enfrenta críticas até mesmo dentro do próprio partido. A presidente do PT, Gleisi Hoffmann, tem sido uma das vozes mais estridentes dessa campanha. Em uma recente publicação nas redes sociais, ela expôs o plano de forma quase explícita. No primeiro trecho de sua declaração, disparou contra diversos setores da sociedade, acusando a Faria Lima, especuladores financeiros, o Banco Central e até governadores de sabotarem a economia do país. No entanto, o que mais chamou a atenção foi a segunda parte da mensagem, onde ela deixa claro que a disputa política será o trunfo para salvar Lula da tempestade que se aproxima. Os sinais de que algo grande está para acontecer estão por toda parte. O Supremo Tribunal Federal já deu mostras de que pode acelerar o julgamento de Bolsonaro ainda neste semestre. O governo e seus aliados esperam que, com Bolsonaro transformado em alvo judicial, a oposição fique enfraquecida, dando a Lula chance de recuperar sua imagem. A intenção não é apenas prejudicar Bolsonaro, mas sim exterminar qualquer possibilidade de a direita retornar ao poder em 2026. A grande questão, no entanto, é se essa manobra não se voltará contra seus próprios idealizadores. O Brasil já viu essa história antes. Tentativas de calar opositores frequentemente geram um efeito contrário, e a prisão de Bolsonaro poderia ser o combustível que a direita precisa para se reagrupar e contra-atacar com força total. A história mostra que líderes perseguidos se tornam mártires, e não há dúvidas de que a militância bolsonarista está pronta para transformar qualquer ação contra seu líder em um grito de guerra. Nos bastidores da política, há um nervosismo crescente entre os aliados de Lula. A popularidade do presidente está derretendo como nunca antes, e os problemas econômicos se acumulam. A inflação assombra as famílias, o desemprego não cede e a credibilidade do governo no cenário internacional despenca. A gestão petista se mostra incapaz de oferecer soluções concretas, e o pânico se instala nas cúpulas do poder. A narrativa de um governo voltado para os pobres já não convence mais, e o eleitorado começa a perceber que foi enganado. A situação se torna ainda mais dramática com a perda de apoio dentro do Congresso. Parlamentares que antes caminhavam ao lado de Lula agora se mostram receosos de associar suas imagens a um governo afundado em promessas não cumpridas. A base aliada está se fragmentando, e mesmo dentro do PT há quem questione os rumos adotados pelo presidente. Diante desse cenário de caos, a prisão de Bolsonaro surge como a única saída para reacender a militância e tentar reconstruir a narrativa de que Lula é a única alternativa viável para o país. No entanto, a população já não é tão facilmente manipulável. As redes sociais desmascaram diariamente as incoerências do governo, e a tentativa de criminalizar Bolsonaro pode ter um efeito devastador para os planos da esquerda. Se a estratégia for percebida como perseguição política, o tiro pode sair pela culatra de forma irreversível. A oposição está atenta, e qualquer passo em falso poderá desencadear uma reação em cadeia que tornará Lula ainda mais impopular. O medo do PT não se restringe apenas a Bolsonaro, mas sim ao crescimento de uma direita cada vez mais fortalecida e organizada. O eleitorado que rejeita Lula já não está apenas restrito aos apoiadores ferrenhos de Bolsonaro,
mas abrange um contingente crescente de brasileiros insatisfeitos com os rumos do país. A tentativa de silenciar o ex-presidente pode, paradoxalmente, servir para unir ainda mais a oposição e consolidar um movimento capaz de desafiar a hegemonia petista. A grande questão é: até onde o governo está disposto a ir para se manter no poder? Se o PT realmente seguir adiante com a estratégia de encarcerar Bolsonaro, estará pisando em um terreno perigoso. A democracia brasileira já sofreu abalos significativos nos últimos anos, e qualquer ação autoritária pode ser o estupim para uma crise sem precedentes. O povo brasileiro pode aceitar muitas coisas, mas não tolera injustiças descaradas. A esquerda subestima a resiliência da direita, assim como subestima a capacidade de mobilização das massas quando percebem que há algo de errado acontecendo. As manifestações de rua podem explodir, as redes sociais podem se tornar campos de batalha ainda mais intensos e a oposição pode emergir com uma força jamais vista. A narrativa de Lula como salvador da pátria pode se desmanchar de vez, e o Brasil pode entrar em um novo capítulo de sua história política. A elite do PT parece não perceber que o Brasil mudou. As velhas táticas já não funcionam como antes, e o povo está mais atento do que nunca. Se tentarem destruir Bolsonaro, podem acabar destruindo a si mesmos no processo. A prisão do ex-presidente pode ser o último prego no caixão de um governo que já cambaleia e que talvez não tenha forças para resistir ao vendaval que se aproxima. Diante desse cenário, resta a pergunta: a esquerda terá coragem de dar esse passo arriscado ou perceberá que a tentativa de calar a oposição pode ser a sua sentença final? O Brasil aguarda, atento, os próximos capítulos dessa batalha que pode redefinir os rumos da nação. Bolsonaro continua elegível. O Brasil foi sacudido por uma revelação bombástica feita pelo senador Magno Malta. Jair Bolsonaro pode, sim, estar elegível para disputar a eleição de 2026. A afirmação caiu como uma bomba no cenário político e ameaça desmontar a narrativa consolidada pela grande mídia e pelos opositores do ex-presidente. Se for verdade, essa reviravolta pode colocar Bolsonaro novamente no centro da disputa pelo Planalto, desafiando os bastidores do poder que tentaram afastá-lo da arena eleitoral. Segundo Magno Malta, Bolsonaro nunca foi julgado por um tribunal que tivesse competência para decretar sua inelegibilidade de forma definitiva. Isso significa que a decisão pode ser revertida, abrindo caminho para seu retorno triunfal. A revelação levanta uma série de questionamentos sobre os processos conduzidos até agora e expõe as possíveis manobras que foram utilizadas para tirá-lo do jogo político. Estaria o Brasil diante de uma conspiração para impedir que Bolsonaro voltasse ao poder? Essa declaração coloca uma pressão gigantesca sobre o Procurador-Geral da República, Paulo Gonet. O senador Magno Malta não hesitou em exigir um posicionamento público do PGR para esclarecer a verdade sobre a elegibilidade do ex-presidente. O silêncio da Procuradoria só aumenta suspeitas de que há interesses ocultos tentando manipular o cenário político. Será que estamos diante de uma bomba-relógio prestes a explodir? A grande mídia, que há anos tenta desgastar Bolsonaro com narrativas parciais e ataques incessantes, agora se vê em uma encruzilhada. Como justificar aos brasileiros que o ex-presidente pode estar elegível depois de tanto alarde contrário? Como explicar os movimentos nos bastidores para impedir que a verdade venha à tona? A possível reversão da inelegibilidade de Bolsonaro seria um duro golpe contra aqueles que desejavam vê-lo afastado definitivamente da política nacional. Se Bolsonaro for confirmado como elegível, o tabuleiro político será completamente reorganizado. Sua candidatura para 2026 deixaria os adversários em pânico, forçando uma reavaliação estratégica dentro do governo Lula e do próprio PT. O retorno de Bolsonaro ao cenário eleitoral reacenderia a esperança de milhões de brasileiros que se sentiram traídos pelas decisões questionáveis do sistema judiciário. O povo verá essa situação como uma tentativa de golpe político disfarçada de legalidade. Os apoiadores de Bolsonaro já demonstram otimismo nas redes sociais. Hashtags e campanhas em defesa de sua candidatura voltam a ganhar força, e a pressão popular sobre as instituições aumenta a cada dia. Há um clamor crescente por justiça e transparência, e qualquer tentativa de silenciar essa discussão poderá ser interpretada como uma afronta direta à democracia. Será que os donos do poder terão coragem de encarar essa realidade? O governo atual, por sua vez, observa com preocupação os desdobramentos dessa bomba política. Uma candidatura de Bolsonaro seria um pesadelo para Lula e seus aliados, que sabem do potencial de mobilização que o ex-presidente ainda tem.
A máquina estatal estaria disposta a aceitar essa reviravolta ou tentaria novos artifícios para manter Bolsonaro longe das urnas? Essa é a grande incógnita que paira sobre Brasília. Parlamentares da oposição já articulam formas de pressionar o Supremo Tribunal Federal e o Tribunal Superior Eleitoral para que o assunto seja tratado com total transparência. Qualquer movimentação suspeita para enterrar essa discussão pode desencadear uma revolta popular sem precedentes. O Brasil estaria preparado para lidar com um novo embate entre as forças políticas, com milhões de brasileiros indo às ruas para exigir justiça? O que se desenha à frente é um cenário de incerteza e tensão. Se Bolsonaro estiver realmente elegível, a corrida presidencial de 2026 será uma batalha histórica, talvez a mais disputada da história do país. E, se houver uma nova tentativa de barrá-lo, a sociedade brasileira pode se dividir ainda mais, colocando em risco a estabilidade política do Brasil. O sistema está pronto para enfrentar essa tempestade? Uma coisa é certa: essa história ainda está longe de acabar. O Brasil aguarda ansiosamente pelos próximos capítulos dessa novela política que pode mudar o rumo da nação. Bolsonaro voltará à corrida presidencial? A verdade será revelada ou continuará sendo abafada? Os brasileiros querem respostas e não aceitarão manipulações. O jogo começou, e as peças estão se movendo rapidamente no tabuleiro do poder.